eu vou te falar uma verdade. No passado, eu mesmo já desisti de estudar um idioma uma vez, porque sem saber o que eu sabia hoje, eu imaginava que demoraria anos para eu conseguir atingir esse objetivo e por isso acabei não começando. E eu acredito que tem uma grande chance de você que está aí me assistindo não começar o inglês porque você imagina que vai demorar todo esse tempo para você chegar na sua tão sonhada fluência. Deixa eu te falar uma coisa, não demora mais do que 6 meses para você ficar fluente em inglês se você fizer isso da forma certa. Existem muitas dicas que eu posso te dar, mas eu acredito que a dica principal é saber como montar bem e ter uma perfeita rotina de estudos. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então bora começar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Igor Ramalho falando aqui. E hoje eu quero falar pra vocês 5 passos para ter uma rotina perfeita de estudos. Então, se isso é uma coisa que você quer, se atingir a fluência e ter uma boa rotina é uma coisa que você busca hoje, já deixa o seu like aqui embaixo e bora começar esse vídeo de uma vez. O primeiro passo: tenha objetivos. Parece óbvio quando a gente fala dessa forma, mas tem muita gente que negligencia essa parte. Cara, os objetivos é uma das partes mais importantes. É pra você realmente saber aonde você quer chegar, pra assim você ter condições de saber o que você tem que fazer no dia a dia pra poder chegar lá. Cara, é muito complicado. Por exemplo, quero ser rico. Tá, mas e aí? Sabe, aonde você quer chegar? Eu não entendi ainda, porque às vezes rico pra você não é rico pra mim. Então, se você determina um objetivo, você sabe o que você tem que fazer. Eu quero ganhar tantos reais em tanto dinheiro, em tanto tempo, desculpa, e eu vou fazer isso para poder chegar lá. Entendeu? Quero ganhar R$1 milhão e eu tenho um ano para poder fazer isso, e para isso eu preciso vender, sei lá, 1000 geladeiras para poder chegar nesse objetivo. Pô, se você sabe que tem que vender 1000 geladeiras, você sabe que tem que vender aí, um pouco mais de 100 geladeiras, um pouco menos de 100 geladeiras por mês. Você tem que vender 100 geladeiras por mês, 25 por semana, então mais ou menos aí umas 3, 4 geladeiras por dia. Percebe que quando você faz esse tipo de coisa, você sabe exatamente o que você tem que fazer? Do seu objetivo final, você descobriu o que você tem que fazer diariamente para poder chegar lá. E é exatamente o que eu tô falando para você fazer aqui, tá? Quando você traça objetivos relacionados ao idioma, são 3 coisas que você tem que se perguntar: o que, quando e como. O que você quer fazer, quanto tempo você vai se dar para isso e como você vai fazer para chegar lá. Se a fluência é o que você quer, entenda bem o que é fluência para você e depois comece a dividir. Tá, se eu quero atingir a fluência em 6 meses, então o que eu tenho que fazer em um mês para eu poder atingir depois esse ponto de 6 meses? Tá, se eu quero atingir isso em um mês, o que eu tenho que fazer em uma semana? Se eu quero atingir isso em uma semana, o que eu tenho que fazer em um dia? Percebe? Você tem o seu ponto final, o seu ponto mensal, semanal e diário. É claro que você não tem que ficar traçando objetivos diários toda vez, tá? Isso aí acaba vindo meio que numa naturalidade quando você traça o seu objetivo semanal. Mas é importante que você trace. Porque é o seguinte, imagina que você tem o melhor mapa do mundo na mão. De nada adianta esse mapa se você não sabe onde você está. Assim como de nada adianta esse mapa se você sabe onde você está, mas você não sabe onde você quer chegar. Percebe que o objetivo ele é totalmente necessário? Por isso ele é o primeiro passo de todos. Passo número 2, acompanhe o seu progresso. E aqui a gente começa dessa seguinte maneira. Primeiro ponto. Nunca se compare com ninguém. A única pessoa que você está permitido a se comparar é você de hoje com você de ontem. Porque se você fica se comparando com o fulano, primeiro, você não sabe o que o fulano está fazendo para poder chegar onde ele chegou. Ah, mas comecei junto com ele e esse cara aí, ele tá evoluindo tão rápido e eu tô aqui ainda. Cara, às vezes você tá estudando aí 20 minutos por dia e o cara tá estudando 3 horas. Sabe, você não consegue saber o que ele tá fazendo. Então nunca se compare. Da mesma forma, o que importa é o que você faz, o que você tem, o que você evolui. Se você se comparar com as outras pessoas, de nada vai adiantar. Ou você vai perceber que você está melhor do que elas, vai subir seu ego, você vai parar de se esforçar, ou você vai perceber que elas estão melhor do que você, isso vai te desanimar, né? Porque, poxa, eu não estou evoluindo tão rápido quanto elas, então, vou parar. Tá vendo que não faz sentido nenhum? Agora, se você olha pra trás em si mesmo e fala, putz, ontem eu não conseguia fazer isso e hoje eu consigo. E eu sei que eu vou estudar hoje para que amanhã eu possa olhar pra hoje e falar, nossa, eu aprendi uma coisa nova que eu não conseguia fazer. Portanto, o primeiro ponto, não se compare. O segundo ponto que eu posso dizer é, de acordo com aquilo que a gente falou, né, dos objetivos ali no primeiro passo, você percebeu os objetivos concluídos. É muito gostoso isso, cara, porque você sabe, pô, é basicamente assim que funciona a N6M, o meu curso de inglês. Tem um objetivo final e a gente divide esses objetivos em pequenos objetivos diários que a gente vai atingindo todo dia e depois quando a gente soma todos esses objetivos, dá o seu resultado final, que é a fluência. É basicamente isso que você tem que fazer. Perceba os objetivos que você está concluindo e isso vai te trazer uma sensação muito gostosa. De tipo, caramba, tá dando certo, eu estou conseguindo. Se você traçou o objetivo mensal e você bateu esse objetivo mensal, por que não você vai bater? Porque você não bateria o objetivo final, que é a fluência. Também, sempre coloque para si mesmo alguns tipos de evoluções. Por exemplo,
Começa ali com uma série de crianças se você não entende nada, porque vai ser mais simples. Mais pra frente, você passa pra um outro tipo de série, mas não pega uma série muito complicada. Pega algo que vai ser um pouco mais possível de entender também. Procura um sotaque que seja um pouco mais comum e não um sotaque tão diferente como Peaky Blinders, que vai ser alguma coisa bem, bem diferente. E um outro ponto, se dê a permissão de ir passo a passo. Tá? Pô, eu quero assistir uma série sem legenda. Massa, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer hoje, depois que eu aprendi inglês. Mas, você tem que entender que pra chegar lá, você precisa de um outro ponto. Primeiro, por exemplo, pega uma série que tem aí 10 minutinhos do episódio, tem várias aí de criança pela Netflix ou pelas outras plataformas. Assiste um episódio em inglês, óbvio, com a legenda em português. Depois assiste o mesmo episódio sem legenda ou então com a legenda em inglês. Você vai perceber que você vai conseguir reconhecer muitas palavras. Faça isso todos os dias e logo você vai perceber que você está conseguindo entender muito melhor a parte quando você tira o português, né? Você já vai estar conseguindo entender muito melhor. E daqui a pouco você vai querer começar a pensar, tipo, pô, acho que já está na hora de eu tirar esse primeiro passo aí do português, né? Vamos começar só com o inglês. Passo 3. Estude as 4 habilidades. O que são as 4 habilidades? Ler, escrever, escutar e falar. É muito importante que dentro dos seus estudos, todas elas tenham que estar encaixadas. Igor, mas eu só quero viajar e pra mim só importa eu falar e escutar. Tá, tudo bem, eu concordo que essas vão ser as duas mais importantes pra você. Mas eu também acredito que você vai precisar das outras duas na sua viagem e entenda, faz muito sentido para os estudos. A gente acaba aprendendo muito mais. Eu mesmo sou uma pessoa que só aprende idiomas para querer falar e escutar mesmo. Eu não tenho tanto interesse assim em ler e escrever. Depende do idioma, claro. Mas mesmo assim eu coloco isso na minha rotina, porque para minha pessoa a leitura ajuda muito a conseguir compreender o idioma, as estruturas, aprender palavras novas. Para mim faz muito sentido. Então seria um desperdício eu não ter a leitura nos meus estudos, mesmo que esse não seja o meu foco principal. Então é muito importante que você tenha as 4 habilidades, tá? E aí você pensa assim, Igor, mas eu não sou uma pessoa que tem uma rotina muito de escrever. Ótimo, isso já começa com um bom autoconhecimento sobre você mesmo. Mas perceba que a gente acaba inevitavelmente praticando as 4 habilidades durante o dia. Por exemplo, WhatsApp. Cara, eu acredito que você fala aí no seu WhatsApp, ou você manda uma mensagem para seus amigos, seja Instagram ou Facebook, você usa isso. Então, tá assim na sua rotina escrever. A gente só não percebe, muitas vezes acaba não usando também dessa forma. Tem como, tá? Tem muitos recursos para isso. Eu já fiz até outros vídeos falando de aplicativo que você pode usar, mas você consegue encaixar. Sempre dê o foco naquela que você quer. Por exemplo, eu sempre dou o foco na fala e na escuta, mas mesmo assim eu não deixo de ter as outras. E por último, nesse passo, eu diria que você tem que aprender a ler com o ouvido e não com os olhos. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está aprendendo um idioma novo, a gente lê uma palavra e a gente apela para aquele idioma que a gente sabe, muito possivelmente para o nosso idioma materno, né? Que no nosso caso é o português. Você vai querer ler aquilo da mesma forma que você leria em português e isso te trai, porque ler é uma coisa, pronunciar é outra. Então, quanto mais a gente se acostuma a olhar para uma palavra e ouvir ela, melhor. Quanto mais cedo você conseguir atingir isso, mais longe você vai chegar. Passo número 4. Sempre foque na fala. Bom, a gente acabou de falar das 4 habilidades, né? Mas aí eu tava falando pra vocês, todas elas têm que estar encaixadas, mas na minha opinião, a gente sempre tem que dar o foco máximo na fala. E o ponto principal pra isso é porque ela é a habilidade mais desafiadora de todas elas, tá? A fala, ela fica lá em cima. Então, assim, cara, se você consegue se desafiar a conversar com uma pessoa, depois de escutar uma série vai ser a coisa mais tranquila do mundo. Não vai ter nenhum tipo de ansiedade pra isso. Sabe, é claro que existe uma vergonha, uma ansiedade quando a gente vai falar com alguém de outro país no idioma daquela pessoa. Por isso, quando a gente passa por cima disso, todos os outros estudos ficam mais tranquilos. Então, esse é um grande passo, tá? De você estar sempre focado na fala. Se desafie o tempo todo. Igor, mas como que eu posso falar desde o começo? Por exemplo, se você assiste uma série de criança, logo no começo dos seus estudos, assim que você terminar, se conta essa história em voz alta, olhando no espelho, ou então só em voz alta mesmo, mas é importante que você esteja em contato com a fala desde o começo. E um ponto muito interessante é que se você sabe falar uma palavra, você sabe usar ela para tudo, tá? Se você sabe falar aquela palavra, você sabe escutar. Só que não necessariamente uma palavra que você sabe escutar, você vai lembrar dela na hora de falar. Por isso, foco na fala. E muita gente chega pra mim falando que é o que quer, né? Não, Igor, eu quero aprender a falar inglês. É falar o que eu quero. Então, ótimo. É ali que você tem que focar. Lembra de uma coisa, tá? As 4 habilidades, a gente tem que entender elas como 4 esportes diferentes. Vamos supor, basquete, futebol, handebol e voleibol. Cara, se você quer ficar bom no vôlei, não vai praticar futebol, porra. Se você quer ficar bom no vôlei, pratica vôlei. Se quer ficar bom no futebol, pratica futebol. Sabe, tem gente que chega pra mim falando, eu não consigo falar. E eu pergunto, beleza, mas quanto de prática de fala você teve durante a sua vida nos seus estudos? Praticamente nada. Como é que você quer falar, meu amigão? As coisas não são assim, não vai cair do céu. Você quer falar? Você tem que falar.
Não tem outro jeito, não tem escapatória. Quinto e último passo, inclua o inglês na sua vida. Veja bem, muita gente aprende o inglês realmente, depois que para de estudar, a pessoa realmente não tem mais nenhum tipo de contato com o idioma. E aí, de repente, ela precisa do inglês, ela percebe que o inglês dela sumiu. Tem algum lugar que ela não consegue enxergar. Tá ali dentro ainda, tá? Só que não tá tão presente ali para ela conseguir usar aquilo na hora que é exigido dela. Por isso você precisa de incluir inglês na sua rotina. Como que a gente faz isso? Um ponto muito importante é você fazer aquilo que você gosta, cara. Eu sempre digo, a pessoa que diz que não gosta de estudar inglês, ela não sabe estudar inglês. Esse é o grande ponto, tá? Porque tem tanta coisa que a gente pode fazer hoje. Cara, você pode usar rede social para poder aprender inglês. Você pode usar livros, se é o que você gosta, série, música, filme. Tem tanta coisa, sabe? Tanta coisa que a gente pode usar que não tem como você falar que é chato. A não ser que você seja uma pessoa chata que não gosta de nada. Mas só que eu acredito que esse não é o caso. Então, saiba usar aquilo que você gosta e encaixe o inglês na sua rotina. De forma que mesmo quando você atinge a fluência que é o que você tanto quer, o inglês esteja sempre ali, de forma que ele nunca vai embora. Ele está sempre fresco na sua memória. Eu tenho sim alunos que finalizaram meu curso, atingiram a fluência, e aí depois de meses eu vou e falo com eles, eles não conseguem me responder, porque eles não encaixaram na rotina. Tem aquela parte de colocar o inglês na rotina, eles falharam. E outros alunos que estão com o inglês na rotina, eu pego eles de surpresa, eles me respondem tranquilamente. Falam assim, então melhor hoje do que quando finalizaram o curso, sabe? É muito impressionante. Então essa é a grande ideia, de você ter aquilo encaixado na sua rotina. Beleza? Até mesmo isso acontece muitas vezes da gente estudar sem perceber. Eu gosto de chamar dessa forma. Vamos supor que você usa o TikTok para estudar inglês. Pô, você não está usando o TikTok só para estudar inglês. Você está usando o TikTok porque você quer. E aí, de repente, você passa, vê um vídeo em inglês. Você está estudando, cara, sem nem perceber, sabe? Às vezes o vídeo passa e você nem percebe que ele é inglês, mas sim, você está estudando naquele momento. E é a questão também de não desenvolver trauma pelo idioma, né? Muita gente chega pra mim e fala, nossa, Igor, eu odeio inglês. E um dos pontos ápices da minha vida profissional foi quando um aluno na turma 1 chegou pra mim falando, Igor, eu odeio inglês. E ele finalizou o curso falando, Igor, hoje eu tenho inglês na minha vida porque eu gosto muito do idioma. Você percebe como que mudou totalmente a carga energética do idioma pra ele? É isso que eu quero fazer com vocês, tá? Quero que vocês percebam que o inglês ou o aprendizado de qualquer idioma pode ser uma delícia. Só depende de você, depende da forma que você estuda. Mas claro, a rotina, ela não é a única coisa que você precisa para poder atingir a sua fluência em 6 meses, né? Ela é uma coisa muito importante, mas não é a única. Tem muito mais coisas que a gente precisa saber, né? Por exemplo, o que estudar, qual que é o processo a se seguir, qual que é o melhor caminho para estar andando, enfim, tem tanta coisa que a gente precisa saber que muitas vezes a gente não sabe por onde continuar. Então, o convite que eu te faço é para que você me siga aqui no meu canal, porque eu sempre quero falar desse tipo de coisa. Eu quero te dar o melhor atalho para você chegar onde você quer chegar com o inglês, sabe? Atingir essa fluência da forma mais rápida possível. Então, não perde tempo não, me segue aí embaixo, a gente tem muito vídeo e lógico, vai estar sempre colocando vídeo novo, porque a minha missão é realmente te levar à fluência. A minha missão é ver você fluente ainda esse ano. Muito obrigado.